Nós saudamos a todos os irmãos, todos que participam conosco, com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. É um programa novo que está tendo início no dia de hoje, com este episódio. O objetivo é informar a todos os irmãos, às igrejas, o plano de Deus para esses dois povos, Israel e a Igreja. Ambos esses povos têm uma ligação espiritual muito íntima e foram originados por uma aliança com Deus. Israel, o Velho Testamento, e a Igreja, o Novo Testamento. Nós vamos iniciar falando da rejeição de Israel e da admissão da Igreja, que será uma partida para o nosso programa de hoje. Nós vamos colocar na tela o texto base, que está em Lucas 19, 41 até o verso 44, que diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Esse texto fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Claro que Jesus entrou muitas vezes em Jerusalém, mas esta era a entrada profética que iriam cumprir sobre eles, sobre o Senhor Jesus, vários pontos das Escrituras. E Jesus ele veio de Betânia, chegou ao pé do monte, sentido contrário ao do Monte das Oliveiras, em Betfagé, tomou um jumentinho, subiu. Quando ele ia descendo, então do outro lado estava o monte do templo, a cidade de Jerusalém, o templo. Quando ele avistou, ele chorou, porque Jerusalém representava Israel, o povo de Israel, para quem ele vinha. Ele era o Messias esperado, mas Israel não iria reconhecê-lo. Então, ele vendo que Israel ia rejeitar o plano de Deus, ele chorou. Nós vamos dizer, então, para prosseguir, depois nós voltamos a este ponto, quem é o Messias? O que é o Messias? A palavra Messias significa ungido, escolhido por Deus, o Salvador. Esta palavra é uma palavra que vem do hebraico, Messias, que corresponde à palavra Cristo no grego. É a mesma palavra. E a maior referência do Velho Testamento é o rei Davi. Ele venceu todos os inimigos de Israel, restabeleceu a vida espiritual de Israel, e toda a palavra de Deus falava a respeito deste Salvador que Deus iria enviar para a salvação de Israel, uma vez que Israel iria se desviar dos caminhos do Senhor e as suas terras seriam tomadas por outros povos. Quando Jesus veio, estava debaixo do Império Romano. Quem tinha o poder sobre a terra de Israel era o Império Romano. Então Israel esperava o Messias. O que ele esperava ver? O que o povo de Israel esperava ver? Esperava ver um rei do tipo de Davi, com porte físico, com boa aparência, com roupas reais, num cavalo de guerra e com exército do lado, porque ele iria restaurar o povo de Israel a partir da conquista das terras que estavam em mão de outros, e também iria restabelecer a vida espiritual de Israel. Ele viria como Salvador e pastor de Israel. Então eles não viram. Mas
dessa forma, porque Jesus veio como um homem simples. Ele não veio num cavalo de guerra, ele veio montado num jumentinho, filho de jumenta, como dizia as Escrituras falavam, o profeta Zacarias falava desse momento em que o Salvador de Israel, o Messias, viria como um homem simples, montado num jumentinho. Então, como Israel esperava um rei, eles não reconheceram em Jesus o Messias, que na verdade Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Mas as profecias, Velho Testamento, falavam de outros aspectos do Messias. Falavam desse aspecto do rei, que é a forma única como Israel entende, mas falava de outro aspecto simples. O profeta Isaías, no capítulo 52, verso 14, fala a respeito dele assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. E ainda em sequência, em Isaías 52, 2 e 3, digo 53, né, que está em sequência. Isaías 53, 2 e 3 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Portanto, as Escrituras previam que Jesus viria também de outra forma, com outro aspecto, com um aspecto simples, que seria o Messias como Salvador da Igreja. O Velho Testamento apresenta Jesus, o seu maior atributo de Jesus era o Messias, que Israel esperava, como rei. Mas no Novo Testamento, Jesus viria como o Cordeiro para dar a sua vida pela vida de todo aquele que haveria de crer nele. Então, voltando a essa passagem, quando ele disse o Monte das Oliveiras, quando eles viram Jesus, não o reconheceram como o Messias. Ele não era o rei que eles esperavam. E Israel rejeita Jesus. E o Pai rejeita Israel porque eles rejeitaram o Salvador que ele enviou. Isso estava encoberto aos seus olhos. Era o dia que Deus preparou para eles, mas eles não conheceram o tempo da visitação deles. Rejeitaram ao Salvador e o Pai rejeita a eles. E agora o Senhor Jesus, o Messias, iria se voltar para a igreja. Iria dar a sua vida, fazer uma nova aliança com um povo que iria abrir o coração para crer no seu nome. Nós estamos falando de Israel e a igreja. Todos os dois povos esperam a volta do Senhor Jesus. Só que a volta do Senhor Jesus para a igreja é o arrebatamento. E a volta do Senhor Jesus para reinar é para Israel. Repetindo, a volta de Jesus para a igreja é o arrebatamento. A volta de Jesus para Israel é quando ele vem para reinar, quando a igreja já não vai estar aqui, já foi arrebatada. Estamos falando isso porque nós vamos fazer menção à volta do Senhor Jesus. Também queremos falar, que isso vai fazer sentido nas palavras que estamos discorrendo, a representação das árvores biblicamente. Oliveira, a figueira e a videira são três árvores muito representativas na Bíblia. A oliveira representa o povo de Deus desde Adão. Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o povo de Israel,
depois a igreja, os servos de Deus, até o final, a oliveira é no sentido geral, é o povo de Deus. Agora, a figueira representa especificamente o povo de Israel. E a videira representa especificamente a igreja. Essas coisas apresentadas até como uma introdução, nós vamos voltar ainda a essa passagem da rejeição de Jesus no próximo episódio. Nós ficamos por aqui agradecendo a presença de todos. A paz do Senhor Jesus.